Abre aí a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, quero ler aqui do verso 1 ao verso 13. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 13. Glória a Deus. Mesmo sentado como você está, 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 13. É um texto bem conhecido, já ministrei outras vezes, né? Mas queria pedir licença a você e um pouquinho da sua atenção para mais uma vez falar sobre esse assunto vendo ele de uma outra perspectiva. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Esse texto é um texto bem conhecido de todos nós cristãos que já frequentamos igreja há muito tempo. Ele nos leva a uma reflexão, e eu quero um pouco da atenção de vocês essa manhã para fazer essa reflexão. E gostaria de, nesse primeiro momento, dizer para você que a sua missão é maior do que a sua decepção. A sua missão é maior do que a sua decepção. Diga para alguém do seu lado: a sua missão é maior do que a sua decepção. Depois de orar, depois de ler bastante, é um texto muito conhecido, conversar com o Espírito Santo, pedindo do Espírito Santo uma revelação e uma direção. O Espírito Santo falou muito ao meu coração. E a única palavra que veio ao meu coração é essa: decepção. Eu estou falando aqui nessa manhã para as pessoas que estão aqui presencialmente, para muitas pessoas que estão me assistindo online. Muitas pessoas nesse exato momento estão decepcionadas. Eu estou falando para muitas pessoas que estão decepcionadas. Talvez em algum momento da sua caminhada cristã, assim como eu já me decepcionei e muitas vezes fico decepcionado. Eu estou falando para imigrantes que estão decepcionados. Assim como Elias. Se você ver o Elias do capítulo 18, você vai ver um Elias que foi para o Monte Carmelo. O Elias que enfrentou 850 endemoniados, irmãos.
450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. Um homem cheio de Deus, um homem cheio do poder de Deus. Um homem que não temeu, irmãos, o rei Acabe. Um homem que chegou, confrontou uma nação inteira e disse: se vocês creem que Deus é Deus, vamos seguir esse Deus. Se vocês não creem que Deus não é Deus, então sigam os deuses Baals. E nós estamos hoje diante de uma nação que está enfrentando uma crise extrema, onde nós estamos vendo as igrejas de imigrantes vazias, porque o povo está amedrontado. E eu não tiro a razão, irmãos, das pessoas. E assim como eu, pastor de imigrante, que vivo há 25 anos nessa nação, eu recebo telefonema todos os dias de pastores que se tornaram verdadeiros animadores de auditórios para manter os seus prédios cheios. Eu não vim para essa nação para ser animador de auditório, irmãos. Eu não vim para essa nação para ser animador de auditórios para manter prédios de igreja de imigrantes cheios. Eu vim para essa nação para ser profeta, para ser boca de Deus para essa nação. E eu entendo que eu estou falando para pessoas que estão decepcionadas com o presidente, porque acreditaram que ele poderia resolver o problema dessa nação. Maldito é o homem que confia no homem. E eu estou rodeado de pessoas, cidadãos americanos. E essa semana eu vi um dizer para mim: se a eleição fosse hoje, eu não votaria nesse homem. E não tem nada a ver, irmãos, com um presidente democrata, um presidente republicano. Isso tem a ver com a sua fé ser abalada ou inabalável. Porque ou você crê que Deus te trouxe e vai te sustentar, ou você pega o primeiro avião e volta para o seu país. Eu estou diante de um texto que mostra um profeta que enfrentou um rei, enfrentou uma mulher endemoniada chamada Jezabel, e Deus fez fogo cair do céu, irmão. Deus fez o fogo engolir água, e provou que ele era Deus. Aí você vê um capítulo anterior, capítulo 18, um profeta que convocou uma nação inteira. Se Deus é Deus, vamos seguir. E confrontou aqueles homens todos que serviam a um rei que estava debaixo do encantamento de uma mulher. E Deus já tinha falado: olha, nossa nação não pode se misturar. O rei Acabe não deveria ter casado com a mulher que era filho de Jerobaal, que era um rei que era um rei ímpio, que servia outros deuses. Então ele levou os deuses da nação, daquela nação, para dentro de Israel. E nós estamos numa nação e nós queremos nos adaptar. Se você se adaptar, irmãos, você vai ficar para trás. Se Deus é Deus, você segue Deus. Se Deus não é Deus, você se adapta. E aí nós vemos aqui o porquê que o profeta Elias se decepcionou. Eu vou tirar a razão dele? Não vou tirar, irmãos. Alguns teólogos falam que ele estava em depressão, porque a decepção vai te levar para a depressão. A decepção vai te levar para dentro de um buraco. A decepção vai te levar para dentro de uma caverna. E leva mesmo. Porque o problema não é a depressão. O problema é o que vem antes, o que faz a gente ficar deprimido. Porque a depressão é um mal e eu preciso levar ele a sério. A minha esposa é psicóloga. E a gente precisa levar isso tudo a sério. E aí nós vemos aqui um profeta que no capítulo anterior, ele enfrentou, irmãos, a fúria de um rei. Ele enfrentou 850 profetas, que eram 450 de Baal, 400 de Acera. Ele enfrentou, ele desafiou, ele não teve medo. Se ele tivesse que morrer ali, ele ia morrer. Ele estava cheio de Deus, irmãos. É o avivamento do Carmelo. O fogo caiu do céu, irmãos. Nós temos que subir o Carmelo, irmãos, e clamar para o fogo cair, porque só o avivamento salva essa nação, irmãos. Só um avivamento salva essa nação. Só um avivamento salva essa nação. Não é dinheiro, não é economia, não é juro baixar, não é emprego. É só um avivamento que salva essa terra, irmãos.
Só um avivamento que salva essa nação. Então o fato de sermos cristãos não nos livra dos problemas. O fato de eu e você sermos cristãos não nos livra dos problemas. O grande profeta Elias estava decepcionado. Nós nos decepcionamos. Não tem nada de errado você se decepcionar. Decepção não é pecado. Fala comigo, decepção não é pecado. Não é pecado, irmãos. Decepção não é pecado. Não é pecado você ficar decepcionado. Nós nos decepcionamos. A decepção, ela afeta todo mundo. Afeta homem, afeta mulher, afeta criança. Decepção afeta rico, afeta pobre, afeta negro, afeta branco, afeta doutor, afeta analfabeto. A decepção afeta brasileiro, afeta americano, afeta haitiano, afeta africano, afeta europeu. A decepção afeta empregado, afeta desempregado. A decepção afeta solteiro, afeta casado, afeta divorciado. A decepção afeta budista, judeu, espírita, cristão, muçulmano. A decepção afeta flamenguista, vascaíno, corintiano, cruzeirense, atleticano, afeta todo mundo. Vascaíno, então, Deus me livre. A decepção afeta todos, irmãos. Todos nós, em algum momento, vamos nos decepcionar com alguma coisa. Agora, nós não podemos permanecer decepcionados. Eu quero que você entenda que o fato de Elias estar decepcionado não afastou Deus de Elias. Deus se afastou, Elias se afastou de Deus, mas Deus não se afastou de Elias porque Elias estava decepcionado. Nós não podemos deixar a decepção nos impedir de cumprirmos o nosso propósito. A sua missão é maior do que a sua decepção. O diabo, ele quer que a sua decepção se torne algo tão grande que afaste você da sua missão. Tem muita gente se afastando da sua missão, se afastando do seu propósito, porque está decepcionado. Eu estou decepcionado com a igreja. Não é a igreja que decepcionou você, irmão. Pessoas podem ter te decepcionado. A igreja não te decepciona nunca. Deus não vai te decepcionar nunca. Jesus, o Espírito Santo, não vai te decepcionar nunca. Pessoas podem te decepcionar. Mas Deus não nos decepciona nunca. Uma pessoa pode decepcionar. Um presidente pode nos decepcionar. Mas a nossa missão, ela é muito maior do que a nossa decepção. E talvez você entrou aqui decepcionado, mas você vai sair daqui animado. Você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui curado, irmãos. Você vai sair daqui com a sua cabeça erguida para cumprir a sua missão em nome de Jesus. Tem alguém aqui comigo? Qual é o fator que mais causa decepção na vida do ser humano? Uma comunicação negativa. Uma comunicação negativa, irmãos, causa decepção. O que foi que causou? Imagina, irmãos, depois dessa grande vitória que o profeta Elias recebeu no monte. O profeta Elias, ele recebeu uma grande vitória ali no monte. E você viu que não foi só, tinha 3 anos e meio praticamente que não chovia em Israel. Ele falou, debaixo da minha palavra, segundo a minha palavra, não vai chover. E é por isso que Acabe e Jezabel estavam endemoniados. Porque falou assim, eles vão saber que tem profeta em Israel. Porque a falta de chuva gerou uma crise tamanha em Israel. E Acabe e Jezabel ficaram com muita raiva de Elias. E aí, Elias vai e confronta a forma que ele estava governando a nação. O dia, irmãos, que eu e você começar a olhar para o céu e falar assim, enquanto existir profeta nessa nação, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Os governantes dessa nação vão começar a olhar para os homens de Deus aqui dentro. Mas o problema é que os homens de Deus estão comendo na mesa deles. Eles vão para lá para orar. Eu estou vendo aí, irmãos, vão para lá para orar? Vão para lá para orar não, irmãos, vão para lá para comer na mesa. Desculpa.
Vamos para lá para comer na mesa e para detonar os imigrantes. Está gravando, podia mostrar para eles com tradução. Porque os mesmos que vão para lá para orar para eles são os que estão detonando os imigrantes. Me perdoe. Eu sou sincero. A minha esposa até saiu hoje, que ela já sabia. E a Bíblia diz: não oprimam os imigrantes. Não oprimam os imigrantes. Esses profetas aqui de Baal eram homens, muitos desses aqui eram homens de Deus, que estavam comendo na mesa de Baal. Eram profetas que eram para servir a nação de Israel, mas eles se aliaram. Eles se aliaram a Jezabel e eles se aliaram a Acabe e eles se aliaram a Baal. Mas eram para ser homens de Deus. Sabiam disso? E hoje que nós temos visto também muita coisa acontecendo. Por isso que o que acontece, Deus não tem como, não é que Ele não tem como, Ele não vai agir, porque Deus é um Deus de princípio e Deus de justiça, irmãos. Aí a decepção de Elias foi justamente essa. Só ficou eles se dobraram, não tem mais profeta. Eu falei, não, peraí, tem sim. Nem todos se dobraram. Eu vim aqui essa manhã dizer que nem todos se dobraram, irmãos. Nem todos se dobraram. E você vai ver Deus agir nessa nação. Nós vamos ver Deus agir nessa nação. Eu estou vendo, irmãos, que vai haver um grande revivamento aqui. Vai ser através dos imigrantes. Deus vai ter uma reviravolta nessa nação. E Deus vai fazer um grande avivamento através dos imigrantes nessa terra. Elias, ele foge porque ele estava decepcionado. Ele estava decepcionado. Porque ao mesmo tempo que aconteceu aquele grande avivamento no Monte Carmelo, fogo caiu do céu, né, os profetas de Baal, de Acera foram todos exterminados ali, a comunicação que veio da parte de Jezabel amedrontou ele. 1 Reis, no capítulo 18, nós vemos ali, Jezabel manda um recado para ele, dizendo, olha, amanhã a esta hora vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com os profetas de Baal. Então Jezabel manda um recado para Elias e fala assim, olha, você matou os profetas de Baal, a espada, amanhã a essa hora vai acontecer com você a mesma coisa. Imagine, irmãos, você um homem de Deus, você uma mulher de Deus, recebendo, né, na sua casa um recado de uma pessoa que é governante máxima de uma nação, dizendo, amanhã você vai ser morto, amanhã você vai ser morta. Isso gera medo ou não gera? Se você receber uma carta da imigração dizendo que você tem 10 dias para sair, você já está com medo? Imagina dizendo que você vai ser morto, que você vai ser morta. Elias ficou extremamente decepcionado e com medo. Então, uma das coisas que mais causa decepção é quando você recebe uma comunicação negativa contra você. Se você recebe algo negativo contra você, isso causa extrema decepção. Agora, eu e você devemos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo. Devemos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo. O que está alimentando, irmãos, a sua alma? O que está alimentando a sua alma? Quem controla as suas emoções, controla a sua vida, irmãos. Quem controla a sua alma, controla a sua vida. Então nós temos a palavra de Deus, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos tantas coisas que a gente pode alimentar a nossa alma, alimentar nossas emoções, e aí a gente passa o tempo todo ouvindo só informações negativas, falando com pessoas negativas. Irmãos, let them go. Let them go. Você precisa entender isso. Aquilo que alimenta as suas emoções, aquilo que alimenta a sua alma, controla você. Quem controla você? Quem controla as suas emoções? Uma comunicação negativa, ela não só gera esse medo no nosso coração, né, essa decepção, mas ela passa a ter domínio sobre nós, controle sobre nós. Então cuidado com o que você está ouvindo, ou quem você está ouvindo. Elias, ele tem medo. Agora, uma coisa que eu percebo na história de Elias é que Deus ama levantar profetas
em meio à crise. E é por isso que você está aqui, irmãos. Louva a Deus porque você veio aqui nesse culto e está sentado aqui. Porque Deus ama levantar profetas em meio à crise. E se você está enfrentando uma crise, irmãos, você foi escolhido por Deus para esse momento. Se você está enfrentando um problema hoje, está decepcionado, porque Deus ama levantar homens e mulheres em meio a crises. Agora, crises, elas são passageiras. As crises vêm e vão embora. É você que decide se você vai viver no meio desse problema ou se você vai passar por ele. Elias, ele estava frustrado, ele estava decepcionado, sim. E ele decide então seguir caminho. E aí nós vimos aqui que ele teve medo, ele fugiu. Qual é a primeira reação? A gente vai caminhar aqui porque eu preciso terminar. Mas olha só, qual é a primeira reação de alguém que está decepcionado? É o medo. A primeira reação de alguém que está decepcionado qual é? É o medo. E o medo vai te levar a tomar decisões, irmãos, de forma irracional, de forma errada. Então, nunca se esqueça disso. A decepção, ela vai levar você a tomar decisões, porque a primeira reação, a primeira coisa que a decepção gera é o medo. Primeira, o medo. Está decepcionado, você fica com medo. Eu estou decepcionado, eu fico com medo. A primeira reação que a decepção gera na vida do ser humano é o medo. E o medo vai te levar a agir de forma irracional. Vai te levar a tomar decisões erradas. E aí Elias, ele por causa do medo, ele decide o quê? Fugir. Você conhece alguém assim? Ou você já tentou agir dessa forma? Está decepcionado, ficou com medo. E por causa do medo, qual é a primeira decisão? Vou fugir. Vou sair desse ambiente. E fugir significa o quê? Sair do ambiente. Eu preciso sair do ambiente. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Eu preciso mudar dessa casa. Eu preciso sair dessa cidade. Eu preciso sair dessa igreja. Eu preciso sair desse país. Porque a decepção, ela gera medo. E o medo vai levar você a querer fugir. Porque toda pessoa decepcionada, irmãos, ela não tem força. Ela não tem força para encarar o problema. A pessoa decepcionada, ela não tem força para agir. Ela não tem força para encarar a situação. Ela não quer encarar o problema. Ela não vai encarar o problema. Ela quer fugir. Ela está com medo. Está com medo, irmãos. Aí pensa o Elias que encarou 850, irmãos, profetas de Baal. 450 de Baal, 400 de Acera. Encarou o rei Acabe, encarou Jezabel. Mas onde estava esse homem, irmãos? O capítulo 18 é um Elias cheio de Deus, um homem ousado. No capítulo 19 é um homem amedrontado, decepcionado. Você conhece alguém assim? Num dia é um leão, no outro dia é o gatinho. A diferença, quando a pessoa ela está com medo, ela está debaixo de ela está paralisada pelo medo. Mas Deus ama levantar homens e mulheres em meio à crise. Porque Elias, ele tinha sido levantado por Deus para um propósito claro em Israel. Eu quero que você entenda que o propósito de Deus é mais importante do que os nossos planos. A missão que Deus tem para mim e para você, ela é mais importante do que os nossos planos. Porque a gente faz plano. Eu vou chegar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou me estabelecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você já perguntou para Deus qual é o plano dele? Qual é o propósito dele para você? Você já percebeu que a gente faz a listinha de tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer comprar, mas você já perguntou para Deus se o plano dele para você é esse? Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu e minha esposa, a gente orou no Brasil, para Deus nos direcionar. Quando nós chegamos aqui, eu particularmente, uma decisão foi mais minha do que a da minha esposa, e eu comecei a seguir alguns outros planos, mais do que eu estava decidido a fazer. Comecei a prosperar, comecei a comprar imóveis, comecei a fazer muitas coisas.
E aí, quando veio a bolha de 2008, perdi os imóveis que a gente tinha comprado, tudo que eu estava construindo, foi por água abaixo. Quando estava perdendo tudo, eu fui questionar a Deus: por que o Senhor permitiu perder os imóveis, perder as casas, perder os apartamentos? Era tudo para investir no reino, o lucro, o dinheiro que estava ganhando era porque eu queria investir na igreja, construir o templo. Aí a resposta de Deus para mim foi a seguinte: eu não preciso do seu dinheiro para ser Deus. Deus não precisa, irmão, da sua ajuda para ser Deus. Deus não precisa do seu dinheiro para ser Deus. Deus é o dono de tudo, Ele criou todas as coisas. Às vezes a gente faz os nossos planos, não inclui Deus. Quando dá errado, a gente culpa Deus pelos planos que nós fizemos, que nós não incluímos Ele nos nossos planos. É hora da gente incluir Deus nos nossos planos, saber que o propósito de Deus, ele é mais importante do que os nossos planos, e que Ele vai cuidar para que os planos dele se cumpram, e que a gente esteja protegido dentro dos planos que Ele fez para nós, irmãos. Se você estiver dentro dos planos que Ele fez para você, os planos nunca vão dar errado. Os planos de Deus nunca vão dar errado. Podemos passar por crises, por problemas, podemos nos decepcionar, sim, mas os planos de Deus sempre vão prevalecer nas nossas vidas. Quantos creem nisso? Elias, quando estava no centro da vontade de Deus, no Monte Carmelo, não deu tudo certo? Não deu tudo certo? Deus não esteve com ele? Deu tudo certo, irmãos. Era um homem que estava ali fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. E de repente ele se decepcionou, porque depois daquela grande conquista, daquela grande vitória, o povo ainda, vendo tudo que Deus fez, o povo ainda continuou fora do caminho. O povo ainda continuou fora do propósito, por isso que ele se decepcionou. Por isso que ele se decepcionou com tudo, e ele decidiu fugir, porque ele teve medo, porque ele achou que tudo que Deus fez, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, os profetas que foram desafiados, perderam aquela batalha do Carmelo. Ele achou que Acabe e Jezabel iam ceder, ia dar documento para todo mundo, ia dar anistia, ia dar o perdão. Aí não deu perdão, não deu anistia, o Acabe e Jezabel ficaram do mesmo jeito, e o povo ficou revoltado. Aí ele falou assim: o povo não se moveu, o povo não reconheceu. E aí ele ficou decepcionado com Deus. Ele ficou decepcionado com Deus. E Jezabel falou assim: vou matar você, profeta. Vou te matar. Você achou que você fez aquilo ali em nome de Deus? Quero ver se Deus vai te livrar da morte. E ele ficou com medo e ele decidiu fugir. Mas aí Deus tinha compromisso com ele e foi atrás dele. Você viu que um anjo chegou até ele. Ele estava ali, dormiu, cansado. O anjo tocou: levanta e come. De repente o anjo tocou nele e disse: levante e come. Olhou ao seu redor, tinha ali um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Deus sempre vai cuidar da gente nos momentos difíceis, irmãos. Colocou uma provisão ali para ele comer, para ele se fortalecer. E o anjo voltou para ele, ele se fortaleceu, falou assim: coma, porque a sua viagem vai ser longa. Ele se fortaleceu, comeu. Irmãos, que comida era essa? Que comida era essa? Ele viajou 40 dias e 40 noites com esse pão e essa água. Que comida era essa, pastor? Porque hoje em dia a gente almoça e de noite já está com fome de novo. Você come aí um almoço e aí daí 4, 5 horas você já está com fome de noite. Eu queria saber, quando eu estava estudando, eu falei: Senhor, eu precisava dessa comida aqui. Porque que pão foi esse, irmãos? Que pão foi esse? E que água foi essa aqui que ele comeu e andou 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe. E aí ele entrou numa caverna e passou a noite ali, e aqui eu quero terminar.
Nós precisamos ser fortalecidos, irmãos. No meio da crise, no meio da decepção, eu quero que você entenda que a gente quer fugir. Ele teve medo e ele fugiu. Existem momentos que você vai ter medo, porque você está decepcionado. O medo te leva a fugir. Mas eu quero que você saiba que Deus sempre vai ter um anjo preparado para cuidar de você. Esse anjo pode não ser um anjo mesmo, literal um anjo. Esse anjo pode ser uma pessoa. Esse anjo pode ser um amigo. Esse anjo pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser um amigo, alguém que Deus vai colocar no seu caminho, que vai te abraçar, que vai te orar com você, que vai te dar um telefonema, que vai mandar uma mensagem e vai às vezes só falar assim: olha, não tenha medo. Vai chorar com você. Vai dizer: não tenha medo. Você pode ter ficado decepcionado, alguém te magoou, alguém te traiu, alguém falou que ia fazer, não fez. Você confiou, mas deu errado. Olha, dizer para você, não fica assim. Um dia talvez você está bem exercendo seu ministério, um dia sua conta está com $5.000, está com $10.000, no outro dia não tem o dinheiro nem para pagar o aluguel, num dia você está andando num carro zero, no outro dia o banco vem e levou seu carro. Deixa eu dizer algo para você, não se decepcione. No dia seu casamento está uma bênção, no outro dia você está divorciando, no dia seus filhos estão ao redor da sua mesa te abraçando, no outro dia é um diagnóstico que quer de enfermidade. Deixa eu dizer algo para você, não se decepcione. Não se decepcione. No meio da jornada, quando você está fugindo, Deus manda alguém, porque você está com medo. Deus mandou um anjo: olha, coma aqui, bebe aqui essa água, come isso aqui. Você tem ainda uma jornada pela frente, você vai ter que andar um pouco mais, mas não se decepcione. A sua missão é maior do que a sua decepção. Você está decepcionado com o presidente, você está decepcionado com o seu patrão, com as pessoas, está decepcionado com os amigos. Não. Deus não tem nada com isso, irmãos. É um momento, é uma situação. Não se decepcione, aí isso tudo está trazendo. Tudo que está acontecendo, aí você está tentando arrumar um culpado. Aí a sua família está sofrendo, o cônjuge está sofrendo, as crianças, até o gato e o cachorro, que não tem nada a ver, está estressado na casa, você estressou todo mundo, porque você está decepcionado, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava. Mas Deus tem uma saída para você. Deus tinha uma saída para Elias, irmãos, porque Elias era um escolhido de Deus, e você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e você não vai continuar fugindo, você não vai tentar continuar fugindo, porque você não tem escolha. Para onde você vai? Vai fugir para onde? Até quando vai ficar escondido? Elias tentou esconder, mas Deus foi lá. Não existe lugar que você vai conseguir se esconder de Deus, não existe. Onde você vai conseguir se esconder de Deus? Porque Deus tem uma missão para você, e a missão que Ele tem para você é maior do que a sua decepção. Não existe lugar onde você vai conseguir ficar se escondendo de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e entender o porquê estamos vivendo um problema. Por quê? Toda vez que eu ouço a voz de Deus, eu vivo milagres. Não adianta eu fugir, não adianta eu me esconder. O avivamento, irmãos, ele corre perigo quando nós não discernimos o ambiente de confronto. Preste atenção. Elias, ele não discerniu o ambiente de confronto, ele fugiu. O seu propósito corre perigo quando você não discerne o ambiente de confronto. Ele não discerniu que ele estava no ambiente de confronto. Jezabel estava confrontando o chamado dele. Jezabel estava confrontando a missão dele. Eu vou matar você. Talvez você está num ambiente, irmãos, onde
o tempo todo é afrontado. Deixa eu dizer algo para você. Discirna o ambiente espiritual que você está. Os confronta. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Você está no seu trabalho, tem um ambiente de confronto. Não é porque você está dentro da igreja que não existe confronto, irmãos. Você está no seu trabalho, confronto. Você está na escola, confronto. Nós estamos num país, irmãos, somos confrontados o tempo inteiro. Nós precisamos aprender a discernir o ambiente de confronto. Elias estava preparado para o avivamento, lá no Carmelo. Fogo caiu do céu, mas ele não estava preparado para enfrentar Jezabel. Olha que coisa. Ele enfrentou 850 homens. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele enfrentou 850 homens. Pai de santo, demônio, cavalo do Satanás. 850. Mas ele não estava preparado para enfrentar uma mulher, Jezabel. Um espírito de intimidação. Um espírito de manipulação. 850 homens ele enfrentou. Mas ele não estava preparado para enfrentar Jezabel, a rainha lá, esposa de Acabe. Nós precisamos, irmãos, aprender a discernir o ambiente de confronto. Como estão me entendendo? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Muitas pessoas estão decepcionadas porque ainda não estão discernindo que a nação está vivendo um ambiente de confronto espiritual. Porque está vindo um grande avivamento pela frente. Só esse ano, irmãos, eu estava lendo uma matéria. Esse ano, mais de 2.000 pastores americanos resignaram. Esse ano de 2025, de janeiro até agora, mais de 2.000 pastores americanos resignaram ao ministério. 2.000. Entregaram, eles não querem mais ser pastores. Aqui no sul da Flórida, de igreja brasileira, mais de 10 fecharam esse ano, 10 brasileiras. E a toda semana eu ouço um pastor dizendo, pastor Pedro, eu não aguento mais, eu vou parar, eu não quero mais. Sabe por que a Life Point está de pé? Você pode até ver lugares e buracos vazios aqui, né, esse ano, do final de ano para cá, porque as pessoas estão amedrontadas. Mas nós não somos covardes, irmãos. Nós não somos dos que retrocedem. Elias, ele entrou na caverna. E Jezabel, irmãos, é um espírito de manipulação que quer calar a voz profética. Nós não vamos nos calar. Existe uma voz profética dentro de nós. A Life Point é uma voz profética para o sul da Flórida, é uma voz profética para os Estados Unidos da América. E ninguém vai calar a nossa voz. Jezabel tentou calar a voz de Elias. Ele fugiu, se decepcionou, teve medo, entrou na caverna, mas Deus foi lá onde ele estava. Então as pressões, a decepção, levou ele para a caverna. Deus deu a Elias a função de restaurar a adoração, irmãos, em Israel. Essa era a função de Elias. E as pressões que Elias sofreu levou ele para a caverna. Mas Deus foi lá onde ele estava. Restaurou a vida de Elias e trouxe Elias para fora. O Senhor aparece a Elias. O Senhor lhe diz, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Essa foi a palavra. Nós precisamos nos levantar, sair da caverna, nos colocar à porta, sair, nos colocar à porta. E o texto diz, o Senhor lhe diz, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Veio um vento forte que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Sabe por que o texto mostra nessas características, nessas manifestações aqui? O vento fortíssimo, depois houve um terremoto, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele.
Porque Elias, irmãos, era um profeta que estava acostumado com manifestações poderosas. Você quer parar, Elias? Tudo bem. Mas não era tempo de você parar, mas eu vou respeitar a sua decisão, Elias. Mas antes você tem que ungir um profeta. Aí eu fiquei sobre isso, né? Que ele foi lá e ungiu o profeta Eliseu para substituir. Tem mais 2 reis aí que precisa ungir para ficar no seu lugar. Deus respeita, irmãos, o nosso tempo. Nessa manhã eu quero orar com você. Jezabel é um espírito que não morreu. E essa nação tem esse espírito, que é calar a voz profética. É um espírito de manipulação, um espírito de engano. Mas esse espírito cai por terra hoje na sua vida, em nome de Jesus.